Manuel, 6 horas 39 minutos, 20 graus, a Itatiaia já fala aqui ao vivo de São Paulo. Chegamos antes que a delegação do Atlético, que daqui a pouco vai desembarcar aqui, voo fretado, Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo está, neste momento, em trânsito, né? Está em nível de cruzeiro, daqui a pouco vai desembarcar aqui em São Paulo, Guarulhos. Porque a delegação atleticana vem e fica hospedada no Hotel Marriott, muito próximo do aeroporto de Guarulhos, e o acesso é mais rápido também ao estádio da Arena Corinthians. Então, quando o Galo joga aqui, fica em Guarulhos nesse jogo contra o Corinthians. E hoje tem Brasil e Venezuela, no Morumbi, aqui em São Paulo. Amanhã, a vez desse clássico brasileiro entre Atlético e Corinthians, o Galo tentando reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Você falou aí do chileno Vargas, é o novo camisa 10 do Atlético, e o Atlético não divulga a lista dos relacionados, mas hoje o clube oficialmente confirmou que ele estava relacionado. Desde da manhã de hoje, no último treinamento, o Atlético oficializou aí que ele viria, e há pouco, antes do embarque, teve foto no perfil oficial do Atlético com o Vargas viajando aqui para São Paulo. Se o Vargas começar jogando, ele pode fazer um trio ofensivo aí, o Sampaoli, com o Keno e com o Eduardo Sacha, por exemplo, já que não tem o Savarino, que está servindo a seleção da Venezuela e hoje enfrenta o Brasil aqui no Morumbi. O Galo, que não tem também o Júnior Alonso, ontem esteve em campo até como lateral esquerdo pela seleção do Paraguai, conseguiram um empate contra a Argentina na Bombonera, e o Alan Franco, que ontem também jogou pelo Equador contra a Bolívia lá em La Paz. Esses três jogadores servindo seleções estão fora, e o Jair também com lesão muscular. É outra baixa do Atlético para esse jogo, sem contar o Mariano, né? O Mariano que não vinha sendo um titular, sempre no banco de reservas, mas perde essa opção. O Sampaoli também, o Mariano, com uma lesão muscular na coxa. Sobre o Natan, ele participou hoje normalmente do treinamento. É a informação do Atlético. Mas o clube não confirmou, por exemplo, se ele viajou. Fiquei de olho aqui também nas redes sociais do Natan, ele não postou nada. Então nós continuamos apurando aqui se o Natan está nesse grupo do Atlético para esse jogo de amanhã, até porque se o Natan viajou, ele tem chances de começar o jogo, né? E vamos esperar o que faz aí o Sampaoli. Durante a semana ficou uma preocupação no Atlético por conta de um jogador do time de transição, o volante Rômulo, que testou positivo para Covid, e ele treinou com os demais jogadores do profissional. Mas a informação oficial do clube é que nenhum jogador testou positivo para Covid, todos estão liberados para esse jogo contra o Corinthians. Ainda não tem uma informação no Atlético, mas da seleção sub-17 vem uma notícia de que o Savinho, atacante do Atlético, que está servindo a seleção sub-17 em Itu, aqui em São Paulo, no interior paulista, ele teria testado positivo. O garoto Savinho, que já jogou pelo profissional do Atlético, repito, o Galo não confirma ainda, não chegou da CBF esse comunicado ao Atlético, até porque o jogador está servindo a seleção. Sendo assim, pode jogar o Galo com Everson, Guga, Hever, Igor Rabelo e Arana, Alan, Natan, ou pode ser um terceiro zagueiro, Gabriel, por exemplo, ou até o Bueno. O Zaratio pode pintar no time, no meio campo, e lá no ataque citei o trio Keno, Sacha e o Eduardo Vargas. O Atlético que nunca venceu o Corinthians aqui na Arena Corinthians, hein? São 7 jogos desde a inauguração do estádio em 2014, 4 derrotas e 3 empates. Tabu tá para ser quebrado, né? Quem sabe amanhã o Galo para quebrar casca, como diz o Caixa Mário Henrique aqui na Arena Corinthians. E o time alvinegro paulista vem com muitos problemas também, desfalques, e tem até ex-atleticano com Covid. Boa noite, Emerson Pansieri. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Emanuel. Léo aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. É uma situação complicadíssima, né? A gente acompanha o futebol brasileiro e sempre vem o caso de Covid, e no Corinthians não é diferente, Cláudio. Pra gente atualizar, o Jô, que voltava a ficar à disposição depois de 35 dias longe dos gramados, uma lesão na panturrilha, fez o exame da Covid-19, testou positivo, está fora do jogo contra o Atlético. Era um retorno já quase que certo nessa equipe do técnico Wagner Mancini. O outro jogador que está fora,
Matheus Vital, também da linha ofensiva, testou positivo para Covid, não enfrenta o Galo. E se você pensar nesses problemas, ainda tem o Otero com a seleção da Venezuela, o Fábio Santos, que até recentemente o carequinha Fábio Santos era jogador do Galo e num acerto contratual quando deixou o clube, tem uma cláusula de acordo para que ele não jogasse, por exemplo, no jogo de amanhã. O Xavier, terceiro cartão amarelo, se for levantar os problemas, dão 13 baixas, com uma interrogação no Bocelli. O Bocelli que é dúvida por conta de uma pubalgia, ele pode ainda ser relacionado, vamos esperar a confirmação apenas uma hora antes da bola rolar, se o Bocelli será a opção nessa equipe do técnico Wagner Mancini, que hoje deu uma boa notícia, não é só notícia ruim não. A turma recebeu lá, viu, Léo Figueiredo? A turma recebeu a grana lá no Corinthians, não recebia um salário certo desde março, sinal eletrônico marcando 6,45, então a turma agora não tem mais problema financeiro, pelo menos o Timão acertando essa parte de salário com os atletas, é uma notícia boa. Provável formação então do Corinthians com Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Lucas Piton. Gabriel, Rony, que é um jogador da base, pelo jeito vai ganhar oportunidade contra o Galo, Luan, Ramiro, Everaldo e o Matheus Davó, que fez um excelente jogo, Cláudio, contra o Internacional, depois daquela oscilação normal de um jovem jogador, mas pelo jeito vai começar a partida contra o Galo, Rezende. Muito bem, sinal eletrônico marcou aí 6h45. Antes de eu chamar o Léo Figueiredo, hoje eu vou rolar a bola pro Emanuel Carneiro. Emanuel, porque depois daquela goleada sobre o Flamengo, o torcedor do Galo se encheu de novo de esperança. E no meio da semana o Inter trocou de técnico, o Flamengo também trocou, o Atlético foi o único ali dos três que estão acima na tabela, que mantém aí o Sampaoli e pode ter reflexos dessas equipes aí com trabalhos novos, mas o torcedor do Atlético tá pensando o seguinte, Emanuel, para continuar com a animação, tem que vencer fora de casa. O Galo faz tempo que não vence. E amanhã esse Corinthians aqui para quebrar um tabu na Arena Corinthians, Emanuel. Ô, Cláudio Rezende, você falou, e é muito claro, o Atlético não faz boa campanha no Campeonato Brasileiro nos jogos fora de casa. Começou até com uma ótima vitória sobre o Flamengo no Maracanã, mas depois resultados negativos. Em Belo Horizonte, jogando no Mineirão, a campanha do Atlético é praticamente impecável. Agora, uma pequena observação sobre essa história do clube de futebol. O Sampaoli está repetindo o que os outros técnicos fazem também. Por que não divulgar a relação dos jogadores que estão viajando nas partidas? Você, para pegar um avião, seja ele um avião particular, seja um charter ou um avião de carreira, você tem que dar o nome no balcão do aeroporto. Aí é feita uma lista de passageiros. Se acontecer algum azar, como aconteceu com a Chapecoense, saberemos quem estava na delegação, quem estava no voo. O que isso ajuda? O que isso decide? Esconder a delegação. Chega no hotel, tem que dar também o nome dos jogadores, um por um, do massagista, do roupeiro, do técnico, do diretor de futebol. É muito fácil a imprensa descobrir quem está viajando com a delegação. Só que o clube banca essa chatice de ficar escondendo tudo. A torcida merece ser melhor informada e de uma maneira até mais fácil e mais simples. São 6h48. Mais alguma, Cláudio? Vamos lá. Léo Figueiredo, depois do jogo contra o Flamengo, o que eu fiquei sabendo, os jogadores também falaram nas entrevistas, é que o Sampaoli não gostou muito não, ele deu bronca no time, viu? Ele não gostou do estilo que o Atlético jogou contra o Flamengo, porque esperou um pouquinho mais, não foi aquele Atlético tão agressivo. O Sampaoli tá exigente, tá cobrando mais da turma, mas os próprios jogadores estão
sendo a ciência ali que tem hora no jogo que é melhor dar um passo atrás do que ficar atacando e levar contra-ataques. E para amanhã aqui, o que você espera do Galo, Léo? Pois é, eu concordo em parte com a cobrança do Sampaoli, Cláudio, porque a gente tem que estar sempre evoluindo. E o Atlético, sim, foi letal nos contra-ataques, se defendeu muito bem, mas o Flamengo acabou criando algumas chances. Ele vai cobrar, porque no trabalho dele é pro outro time não criar nenhuma chance, só que era o Flamengo, com um ataque poderosíssimo. Então, acho que o grupo tá de parabéns nessa aí, mas é normal que o treinador dê uma cobrada. Amanhã, Cláudio, tecnicamente não há comparação. O quanto o Atlético hoje é superior ao Corinthians, tem um time bem melhor do que o Corinthians, mas é um jogo pesado. Jogar contra o Corinthians, mesmo sem a sua torcida, não é moleza. O Corinthians precisa muito de resultado e mesmo desfalcado, eu falava com o Pansieri aqui fora do ar, o Wagner Mancini, quando técnico do Atlético Goianiense, você vai se recordar muito bem disso, fez um jogo lá e cá, um jogo eletrizante contra o Galo. O Galo venceu por 4-3. Mas o Atlético Goianiense deu uma trabalheira danada pro Galo. E o Corinthians tem um time, pelo menos na teoria, mais qualificado do que o Atlético Goianiense. Se o Wagner Mancini jogar de peito aberto amanhã, a gente pode ter um jogo parecido, com muitos gols. Só que o risco para o Wagner Mancini levar 4 gols de novo é muito grande. Repito, porque tecnicamente são muito diferentes. Dentro do campo, o Galo é bem melhor. Mas se a gente olha um confronto desse tamanho, Cláudio, pregando respeito ao Corinthians, eu te digo que o Galo deve vencer com uma margem pequena de gols. Ontem a gente trouxe aqui a palavra do Sérgio Sete Câmara, em viva voz, dizendo que não seria candidato à reeleição do Atlético, e hoje a chapa da situação do Atlético teve a candidatura oficializada. Para presidente, Sérgio Coelho, empresário, 60 anos, já trabalhou como vice-presidente de futebol há 8 anos, como dirigente não remunerado no Atlético, nas gestões do Nélio Brant e do Ricardo Guimarães, e como vice-presidente, o advogado José Murilo Procópio, muito respeitado no Conselho Deliberativo do Atlético. Ele foi um dos mentores daquele condomínio de credores do Atlético. O torcedor vai se lembrar, a partir dali o Atlético começou a pagar algumas dívidas que incomodavam os cofres do clube. Portanto, uma chapa já está oficializada: Sérgio Coelho, presidente, José Murilo Procópio, vice, Emanuel. Estamos com a turma do bate-bola pela Itatiaia, pensando em comprar um carro, mas não quer pagar juros de financiamento?